Olá, tudo bem? Esse é o último vídeo da série de análise de sonhos, é a Casa Flutuante e o Crocodilo. Peço a você que assista os anteriores para entender, né, todo o processo de análise, porque se só assistir esse, você vai ficar aí meio boiando. A ideia é que a gente apresentou o sonho, primeiro eu apresentei o método, né, depois eu apresentei o sonho, aí a gente buscou com a pessoa sonhadora referências, né, sentimentos ligados ao sonho, sentimentos ligados aos personagens do sonho, elementos que tinham acontecido na vida pertinho, né, da situação de sonho que ela associou. Então deem uma olhada nessa sequência para a gente fazer aqui o nosso diálogo final, tá? Bom, eu estava no momento de análise do sonho relativo às figuras, aos personagens, feminino e masculino, essa dinâmica, né? Então tinha uma figura masculina fragilizada ali, o pai, né? Que na verdade no sonho ele não estava fragilizado, ele estava fragilizado na vida real. Ela conta que ele teve processo de hospitalização, né? E que ela teve medo ali, né? Nesse processo de hospitalização, se sentiu muito vulnerável, invadida por outras pessoas e também com medo do pai dela, da situação do pai dela, que era crítica. E no sonho ele tá lá, né, junto com ela, sofrendo aquilo tudo, e tem o crocodilo que leva embora, né, que come pessoas. E com isso, o que acontece? Ela tem aí um medo que vai sendo demonstrado, né? Esse fluxo entre a vida e a morte. A gente trabalhou com o rio, como simbolismo desse fluxo, o crocodilo como marcador do tempo, né? Um controlador do tempo. Então, uma expectativa dela aí, um medo de perder, tudo isso relativo à figura do pai, que na verdade está ali enfrentando tudo aquilo junto com ela, é um parceiro ali, né? Mas a gente pensa que a figura do pai, o arquétipo do pai, ele é um arquétipo geralmente ligado tanto ao lado de limites quanto ao lado de proteção, também amparo. Então, um pai que está fragilizado é um pouco paradoxal. Aí a outra figura, outra personagem, sumiu aqui, mas eu vou falando para vocês, é a ex-sócia dela. Então, de algum modo, ela fala que é um fardo. No sonho, ela só aparece, ela não tem nenhuma ação, mas ela se refere a ela como um fardo. Então, o que acontece? De algum modo, o feminino no sonho, que é representado por ela mesma, que também está no sonho, por essa ex-sócia, também está aí demonstrando algo disfuncional, ou seja, um masculino que está ali numa situação frágil, ameaçada, né? E o feminino tem essa ideia de peso, né? E se pensar, esse sonho, além da hospitalização do pai, dessa pessoa sonhadora, também está representando alguma conexão com o universo profissional ou algum ambiente em que essa pessoa que sonhou já esteve, foi um ambiente em que ela se sentia invadida, se sentia ameaçada, se sentia pouco confortável, né, com as coisas fora do seu controle. Então, pensar também nesses ambientes, né, se tem algum desses ambientes de trabalho e tal, o que essa figura feminina está evocando aí para ela em termos de trabalho, de ambiente de trabalho, né? Então, pensar, né, que situações profissionais também que ela pode ter se sentido invadida, ameaçada, presa, que são as situações desse sonho. Então, pensar, refletir sobre essas situações de vida dela, porque a ex-sócia está aí atrelada à situação profissional, né? E, bom, esse feminino, né, precisa ser melhor elaborado aí no sonho. Ela deu poucas referências, então pensar, né, se é um símbolo de algo que ela já enfrentou, um feminino que também se situa entre o que ela já viveu e vive atualmente. Então a gente sugeriu uma maior reflexão para ela a respeito desse feminino, né, dessas experiências profissionais que ela já passou. E aí, na dinâmica entre feminino e masculino, a figura do pai aparece ao lado da pessoa sonhadora, e a figura da ex-sócia aparece como alguém que incomoda, né? Um fardo.
algo de que essa pessoa não se livrou. Então, nesse sentido, tem aí um desequilíbrio entre o masculino e o feminino, sendo que se vê uma aliança, né, da pessoa sonhadora. Essa pessoa sonhadora tem gênero feminino. Vê uma aliança dessa pessoa sonhadora com o masculino e um desconforto com o feminino, né? Nesse ponto, é importante refletir sobre as parcerias femininas, no trabalho, na amizade, a relação dela com o feminino em geral, o feminino materno, com ela mesma, que é uma mulher. Então, todo esse universo feminino aí, que ela descreveu como um fardo na representação, é importante evocar os significados maiores disso, por isso a gente sugeriu maiores reflexões, né? Então, pensando agora nas ações do sonho, a ação inicial mobilizadora é de mudança, ela se muda para Nova York. Então isso indica um acontecimento, um movimento psicológico, existe uma mudança, né? Talvez a hospitalização do pai dessa pessoa tenha sido mobilizadora de uma mudança, né? Tanto que ela ficou alguns dias no hospital. Mas há que considerar que o sonho fala de mudança para um cenário não muito confortável. Nova York aparece como um símbolo ambíguo para essa pessoa. Ela descreveu no primeiro vídeo, eu falo para vocês. Você relata que normalmente Nova York está associada à prosperidade e riqueza e ao mesmo tempo diz que não gosta da cidade. Ela me falou claramente que não gosta da cidade. Parece que a ação do sonho de mudança gera esse sentimento ambíguo. Há algo de sabidamente bom em fazer a mudança, mas no seu íntimo existem muitos receios e desconfianças. O principal símbolo de Nova York, vamos pensar agora em Nova York, nesse símbolo, é a Estátua da Liberdade, né? Interessante que a liberdade é algo que está escasso no sonho. Ela fala de gaiola, de prisão, né? Ela fala de ameaça. Então, no sonho, ela não está livre, né? E a liberdade é algo que está escasso. E ela se mudou para Nova York, cujo símbolo maior é a Estátua da Liberdade. Então, você se muda para a cidade símbolo da liberdade e se sente presa. A dinâmica do símbolo mostra seus desejos e defesas atuando. De modo ambíguo e paradoxal, o objeto da busca que mobiliza a mudança inicial é a liberdade, mas é também ele que faz com que você se encontre com a sensação de aprisionamento. A meta de liberdade está idealizada a partir de parâmetros, parece estar idealizada a partir de parâmetros externos e não internos. A meta de liberdade, nesse sentido, é preciso ser melhor refletido, ou seja, de algum modo está com uma meta que que não corresponde de fato a uma realização de liberdade, né? Nesse sentido, sugerimos uma reflexão sobre suas amarras, aquilo que te prende, sobre as situações nas quais se sente presa, né? E que busca uma meta idealizada a partir de referenciais externos e não autenticamente da pessoa. Finalmente, assim, o sonho é importante a gente pensar, o sonho é um momento da psique, né? É um momento. E toda vez que a gente voltar ao sonho, ele vai trazer novas conexões, novos elementos. Isso é muito interessante. Em resumo, na análise desse sonho, a gente viu um medo da perda de controle, um medo da morte, medo da perda de controle sobre o fluxo da vida, né? É um controle, uma rigidez em cima do fluir da vida. Observamos que a psique vai na direção de mudança, de liberdade, mas acaba se aprisionando nos medos, né? Fecha as portas. Há uma tentativa de equilíbrio, né? Com as 3 portas, como a gente falou. Há uma busca de equilíbrio. Há personagens aí, o feminino e o masculino, não estão no seu melhor estado empoderado, né? Quem está mais empoderado nesse sonho é um personagem invisível que ninguém vê, mas que está ali presente, fantasmagórico, que é o crocodilo, que é esse alerta sobre o tempo da vida e o tempo da morte. Bom, a fragilidade do pai dessa pessoa despertou, né? Pode ter despertado a fragilidade dela mesma diante dessas situações todas que a gente colocou aqui de perspectiva de vida, de morte e desse medo, desse controle da vida. Então é isso, a gente terminou nossa análise de sonhos com 4 vídeos e nós vamos estar sempre postando outras. Se quiserem me mandar, clarissadefranco@hotmail.com. Muito obrigada, beijos, até mais.